Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conecta. Na aula de hoje, vamos aplicar uma atividade de storytelling ao Google Forms. Storytelling é uma atividade de contação de histórias e pode ser aplicada tanto para crianças de educação infantil quanto para séries do Ensino Fundamental 1. Nessa aula, vamos reforçar também o que já vimos sobre o uso da seção no Google Forms. Cada seção corresponderá, por exemplo, a uma página do nosso livrinho virtual. A contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Muitas vezes, a contação de histórias abre caminho para que muitas outras leituras de texto contado sejam feitas. É uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos e um poderoso estímulo à imaginação, por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças. Se destaca como uma importante aliada da educação infantil e fundamental 1. A contação de histórias permite o contato com diferentes linguagens e maneiras de contar um mesmo acontecimento. A articulação entre corpo, voz e recursos cênicos possibilita o alargamento do imaginário e dos sentidos, assim como ajuda a interpretação textual. Em um sistema online, poderemos manter os recursos da linguagem do corpo, voz e recursos cênicos para manter o imaginário das crianças. Use e abuse da sua imaginação. Depois, peça para que as crianças recontem a história do seu jeito. Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso ambiente do Google Forms e a história que eu escolhi para exemplificar o recurso, como a gente pode utilizar e transpassar o storytelling para o Google Forms, eu escolhi como tema uma história sobre respeito. É um livro compacto, ele tem aproximadamente 14 ou 15 páginas, e trabalhar a seu favor os diversos benefícios, né, que podemos conseguir com a contação de histórias, mesmo online, seja pela orientação da criança no mundo e a construção de suas próprias identidades, que elas encontrem recursos para lidar com situações, conflitos e emoções, que elas possam colaborar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e, claro, estimular a curiosidade, a sua imaginação e a sua criatividade e ajudar também na interpretação textual. Vale lembrar que é uma prática interativa, ou seja, exige a participação ativa das crianças na construção da narrativa, seja na conclusão, no início, ou que elas contem a história na percepção com que elas entenderam a história. Então, para começar, se lembra como a gente usou muito esse recurso aqui, principalmente na nossa aula de games. Só que a única condição aqui que não vai depender de uma condição para a gente avançar para a sessão seguinte. Não, muito pelo contrário. A gente vai avançar de forma linear e consecutiva. E como a gente faz isso? O tema da nossa história, do nosso storytelling, é uma história sobre respeito. Aqui, ainda na sessão 1, nós vamos aplicar a nossa imagem de introdução do tema que a gente está trabalhando. Então, vou colocar aqui. Eu já separei previamente as imagens. E aqui a gente vai colocar o laço do amor. Na seção 2, na nossa próxima imagem, ok. E aí, a gente vai adicionando as sessões. Por que isso? Porque, na verdade, como eu falei, a gente vai avançar de forma consecutiva. A gente não vai depender de uma condição ou de uma escolha de uma alternativa para seguir essa ou aquela sessão. Não, nós vamos seguir as sessões de forma linear e consecutiva. Por isso, esse trabalho contínuo de somente abrir uma sessão e inserir uma imagem dentro dessa sessão. Tá? Na seção 3 a mesma coisa. Observe que na barra flutuante, eu estou clicando sempre aqui, ó, adicionar imagem. Como eu já tenho um banco de imagens previamente selecionado, então a gente consegue, de forma até rápida e eficaz, estruturar o nosso livrinho online. Tá vendo?
Então, vou fazer mais uma vez. Primeiro adiciono uma seção e dentro dessa seção eu vou adicionar a imagem dessa seção. Seção 4. Vou fazer mais uma vez. Clico aqui, adicionar seção. Já dentro da seção, eu vou inserir a imagem. 5. Então, observe que para cada seção corresponde uma imagem. Assim, eu vou fazendo até chegar ao final do nosso livrinho. Então, eu vou adiantar algumas seções aqui e já já eu volto para demonstrar para vocês. Bem, pessoal, de volta aqui. Eu já estruturei toda a história, né? Já apliquei todas as imagens, as seções necessárias. E eu aproveitei também e coloquei o mesmo nome para todas as seções, que é o título, o carro-chefe aqui, né, do nosso livrinho, ok? E, lógico, a autoria da editora Culturama, Livros e Muito Mais, do ano de 2018. Tá? Dando os créditos aqui, apesar de terem sido cedidas nesse grupo do Facebook, mas a gente precisa também colocar os créditos, as referências, e caso vocês gostem do enredo, além da aula em si, mas também do recurso do livro, fica disponível aqui, ok? Eu também coloquei na última sessão um vídeo que fala, narra inclusive essa história. Aí você pode ler ao longo do avanço das sessões, como também exibir esse vídeo do canal Práticas Kids, lá do YouTube. É um canal exclusivo do YouTube Kids, ok? Onde vocês podem estar acessando e também demonstrando durante a aula, ou após a sua demonstração também, ok? Então, eu vou colocar aqui o formulário, nosso modo. Os recursos utilizados foram os básicos. Nós apenas aplicamos a seção e a imagem da seção. Não necessariamente você precisa colocar o título na imagem, você pode deixar em branco. Mas é interessante, por exemplo, você colocar o título, manter o título da história na seção, é o título da seção. Ok? Aqui vocês podem observar que abrimos 16 sessões. Vou colocar já aqui no modo de exibição para vocês verem o resultado final. E aqui está. Quando vocês colarem o link nas plataformas de acesso dos seus alunos, aqui você pode verificar, por exemplo, já a introdução, onde eu tenho a capa do livro, está aqui. Uma história sobre respeito, o laço do amor. E aqui onde eu falei que a gente começa a avançar na nossa história. As imagens, elas têm uma resolução bem adequada, fica muito claro, principalmente para crianças de educação infantil, o período de alfabetização, durante até o momento de recreação e na passagem do ensino desses valores, ok? Então a gente tem aqui, você pode narrar e ler continuando na tela, também tem essa vantagem. E aí, se você quiser, você pode retroceder na sua história ou avançar. E assim vai evoluindo a nossa história, né? A contação de história. Então, vou passando aqui, ó, 5, 6, 7, questão 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E fora isso, o próprio livro sendo narrado pelo canal Práticas Kids, onde você também pode deixar ele rolando após o final, quando você tira, quando você também abre o espaço para a contação de ideias, o desenvolvimento da percepção da história pelas crianças. Então, isso é muito importante. No final, você pode fazer um desfecho, por exemplo, com a história narrada, e aqui com voz e efeito de fundo também, na contação de história, na voz do canal da tia Ana Cláudia, né, que
é do canal do Práticas Kids. Fica a dica aí também. Tá bom? Então, é simples assim. Então, utilizamos basicamente 2 recursos, questões básicas também de formatação. Vou voltar aqui para o nosso modo de estrutura, que foram a sessão, a abertura de uma sessão e colocar somente a imagem nessa sessão. Aqui, adicionar sessão e depois adicionar imagem. Aqui também fizemos algumas configurações básicas, como centralizar essa imagem ao centro do nosso formulário, né? Porque ele também fica centralizado na tela quando você colocar no modo de exibição. Enfim, existem aí todos os recursos básicos e necessários para você fazer a sua contação de histórias no formato online, além de você, lógico, aplicar os recursos cênicos, né? Com a criança que não gosta, principalmente no teatro. A questão também do online é essa parte visual, de interpretação de texto, né? Então, mas o que vale mesmo é você trabalhar esse mundo da imaginação da criança, aguçar a sua criatividade, e qualquer que seja o recurso empregado, é possível sim você ter a sua contação de histórias, seja no formato cênico, seja no formato online, ou na dosagem certa, se você quiser misturar todos esses recursos e fazer uma aula que verdadeiramente encanta qualquer aluno, pais e responsáveis, ok? Então, foi muito bom e gratificante também dar essa dica, esse tipo de recurso, e você pode aplicar de acordo com a sua necessidade e de acordo com o perfil da sua turma. E como sempre, se você gostou das dicas que compartilho nesse canal, você pode mostrar seu apoio clicando no botão de curtir, compartilhando com outros professores que você conhece e inscrevendo-se no canal. E apertando o sino de notificação para garantir que você não perca nenhuma das atualizações desse canal. Ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula.